O que foi a Idade Média ou medieval? Porque é um período histórico marcado pela religiosidade, vida camponesa, códigos de lealdade e honra, receberia a alcunha de Idade das Trevas. Eu sou o professor Gleico Carvalho e hoje vamos desvendar esse e outros mistérios no Pílulas da História. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Ela costuma ser dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, de acordo com as transformações que foram ocorrendo neste período. Por volta do século V, o Império Romano do Ocidente enfrentava grave crise política, econômica e social. Aos poucos, as atividades saem das cidades e vão para o campo, promovendo a ruralização. Os germanos formaram novos reinos dentro do território romano. A partir do século IV, se formaram reinos independentes, entre eles os vândalos no norte da África, ostrogodos na Península Itálica, anglo-saxões na Britânia, atual Inglaterra, visigodos na Península Ibérica e os francos na Europa Central, atual França. Eu sou Carlos Magno. Fui rei dos francos e dos lombardos. Construí, assim, o grande império carolíngio. Consegui isso com medidas essenciais, incentivando as letras, as artes, bem como valorizando o ensino. Um grande império se faz com educação. Como seus governantes têm tratado a educação no seu país? Os francos construíram o reino mais poderoso da Europa Ocidental na Alta Idade Média. Uma nova estrutura de sociedade então é formada, o que ficou conhecido como feudalismo. Esse período foi marcado por constantes conflitos internos, o que fortalecia o poder do senhor feudal, uma vez que ele era a força militar de defesa da época, e principalmente da Igreja Católica, que, além de ser a grande proprietária de terras na época, era quem dominava a cultura e ideologia. Veja bem, a regra é clara. Os nobres cuidam da defesa, os servos fazem o meio de campo e o clero avança pelo alto para concluir as jogadas. Mudar de posição é infração gravíssima, punido com cartão vermelho. Segue o jogo. A igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra. Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a do clero rezar e a do servo devia ser trabalhar. O trabalho na sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e serviços. As condições de vida nos feudos eram rudes, mesmo para as camadas dos senhores não existia luxo. Ai, meu Deus! Lá vem o cobrador de impostos outra vez! Não aguento mais! É corvéia, talha, banalidade, captação, assim não dá! É tanto imposto que acho até que sou brasileiro! A economia no feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local e não às trocas comerciais. As trocas, quando haviam, eram feitas na maioria das vezes com produtos e não com moedas. Os castelos tinham como finalidade o armazenamento dos alimentos, portanto, era tão importante a sua proteção. A Europa começou a povoar-se de castelos fortificados após a invasão dos povos nórdicos, acentuando a tendência para a formação dos feudos. O feudo era uma grande propriedade rural que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para o cultivo, os pastos e os bosques. Sil, fala baixinho aqui, ó. O negócio é o seguinte: vou arranjar um casamento pra você com a filha do Joaquim e poderá ficar com o feudo dele. Em troca, quero apenas fidelidade
a prova de guerra e de CPI. E que não se esqueça, um manda, o outro obedece. Os feudos podiam ser obtidos pela concessão do rei ou de um grande senhor feudal, através de casamentos ou até de guerras. O feudalismo não foi uniforme em todo o território europeu e nem atingiu a mesma intensidade na mesma época, mas este sistema começa a entrar em crise a partir do século X, depois de um crescimento demográfico e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Mas isso é tema para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia e aguardo vocês para o próximo Pílulas da História. Fizemos o sagrado voto de pobreza, castidade, devoção e obediência. Levamos a guerra em nome de Cristo, rumo à Terra Santa. Por fim, um rei endividado e um papa subserviente passaram a nos perseguir. A ordem se dissolveu, mas ainda caminhamos secretos entre vós. Non nobis Domini, non nobis, sed nomini tu et gloriam.